Agora, oficialmente, para a nossa fala, eu listei 5 pontos que eu entendo que são importantes, secretários, para que a gente aborde. O primeiro aspecto que eu queria pautar é em relação ao plano de governo que o governador apresentou aos mineiros em 2022, no momento da sua candidatura à reeleição. Eu parto do princípio, secretários, que a gente não é obrigado a prometer absolutamente nada, mas a partir do momento em que a gente promete, e com certeza em 2022 o governador Romeu Zema já tinha consciência da situação fiscal do Estado, não era uma primeira candidatura, como em 2018, era uma segunda candidatura. Então, tendo conhecimento da situação do Estado, a gente lê na página 18 do plano a proposta do governador. Continuar pagando o salário dos servidores em dia é obrigação. Agora, vamos garantir o poder de compra do servidor público, com reajuste anual para a recomposição das perdas da inflação. Então, isso está na página 18 de um plano de governo que todo mundo que acompanha a política sabe, passou a ser exigido que se registre em cartório para evitar a prática de estelionato eleitoral. Então, a gente tem o governador Romeu Zema prometendo em 2022, já ciente das dificuldades que o governo passava, que Minas passava, que daria a recomposição aos servidores anualmente, secretários. Então, isso foi proposto pelo governador, colocado em texto pelo governador, e agora a gente tem a perspectiva de não cumprimento disso e a aprovação de um plano de 9 anos com 2 recomposições de 3%. Secretário Gustavo, servidores votaram no governador Romeu Zema, servidores que não votaram da primeira vez, no primeiro mandato, votaram no segundo, porque falaram assim, ele colocou o salário em dia e agora ele prometeu que ele vai dar a recomposição anual. Houve estelionato eleitoral por parte do governo ao prometer textualmente recomposição anual da inflação e não dar a recomposição anual da inflação? Não está aqui sujeito às condições econômicas, dependendo do regime, dependendo da economia, está aqui recomposição anual. Eu só queria falar tudo primeiro e depois a gente entra nas respostas, por favor. O segundo aspecto é que a gente tem escolhas políticas nesse processo. Então, primeiro, a gente tem as renúncias fiscais, que já foram abordadas à exaustão aqui hoje, mas eu entendo que é importante abordar novamente por alguns aspectos que são relevantes. A secretária Luísa trouxe para a gente que nós vamos ter que pagar, caso não haja adesão ao regime, 18 bilhões por ano, 14 a mais do que teríamos que pagar anualmente com a adesão. Secretária, hoje, Minas Gerais é o 7º estado que mais oferece isenções fiscais. Esse ano, nós estaremos oferecendo mais de 13 bi de isenção fiscal. Inclusive, na gestão do governador Romeu Zema, a gente observa uma crescente. Ano a ano, cada ano dá mais isenção. E eu não estou aqui falando da tão conhecida isenção da Localiza, que já foi abordada à exaustão por mim e pelos outros deputados. Ela é mais uma no bojo. A gente está falando de um governo que alega insuficiência financeira, enquanto concede isenções para novos setores e em novos montantes. Ano passado ficou na casa de cerca de 8 bi, esse ano a gente está batendo 13. Então, não me parece um problema tão grande que a gente tenha que pagar 14 a mais. Porque quem está com tanta dificuldade financeira não aumentaria um montante de mais de 5 bi de um ano para o outro de isenção concedida. Essa conta, do ponto de vista argumentativo, ela não fecha. E eu não sou a pessoa aqui que fica falando do aumento de salário. Porque o aumento de salário, de fato, ele é imoral, mas ele é irrelevante quase no montante do valor que a gente tem de orçamento. Mas de 8 bi para 13 bi, de um ano para o outro, considerando que vocês sabiam que teriam que aprovar um regime de recuperação fiscal, é um montante muito alto e não dá para vir aqui e falar que pagar 14 bi é um grande problema para o Estado. Tira essas isenções. E aí a questão das escolhas políticas vem agora. Não dá para tirar as isenções, porque se a gente tirar as isenções, as grandes empresas de Minas vão embora. A gente vai perder emprego. Secretária, vocês estão propondo isso no plano. Objetivamente, vocês estão propondo que a partir de 2029 não tenha mais isenção. Então, ou a gente vai admitir aqui que o governador Romeu Zema está falando assim, próximo governador, se lasque para lá, porque eu vou aprovar um plano em que não vai ter mais isenção, que vocês argumentam que é fundamental para a economia girar. Eu estou aprovando isso aqui, vai acabar com as isenções a partir de 2029. Se as empresas forem embora, problema seu. Se for um governador aliado, problema seu. Se for um governador de esquerda, problema seu. Mas a gente vai abrir mão dessas isenções. Durante o meu governo, não.
Durante o meu governo, a gente vai continuar contando com elas. Mas, a partir dos outros, a gente não fica mais contando com elas. Então, isso é muito sério, secretário. Objetivamente, eu queria entender qual que é o motivo dessa decisão, que é uma decisão política. É uma decisão política manter as renúncias até 2029. E, a partir de 2029, abrir mão de todas. Por que não abrimos mão delas agora? Já que a gente já está isentando 13 bilhões, e se a gente tiver que pagar 14 a mais, é só 1 bilhão a mais por ano. A outra questão política que eu queria pontuar, e aí eu ouvi o secretário Gustavo com muita preocupação, quando o senhor disse sobre as questões que envolvem as perspectivas de negociação com a União. Eu acho que a primeira coisa, a gente sabe que se eu preciso de alguma coisa do secretário Gustavo, eu não vou bater nele de manhã, de tarde, de noite. O governador Romeu Zema bate no governo federal de manhã, de tarde, de noite. Quando a gente precisa da boa vontade de alguém, até para bater a gente bate mais jeitoso. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que ele não tem comportamento de quem quer resolver alguma coisa. Em segundo aspecto, a gente pode dizer que já foram publicizadas pelo Ministério da Fazenda novos termos para o regime de recuperação fiscal. Esses termos estão no site do Ministério da Fazenda. Eles só não foram aprovados em lei ainda. Isso é motivo mais do que suficiente, secretário, para que a gente entre, enquanto Estado de Minas Gerais, com mandato de segurança, pedindo a suspensão dessa data da liminar. A gente não tem por que negociar em termos que são quase que termos de agiota com a União. Esses termos são termos de agiota. E não são termos do atual governo federal, são termos do governo Michel Temer, que foi quem foi o autor da lei complementar do regime de recuperação fiscal. Nesses termos, que são termos de agiota, não são mais os termos que o Ministério da Fazenda quer que estejam em vigor. Só não foi aprovado ainda. Então, secretário Valadares, por que o governo Zema, que é um governo que judicializa tudo que não gosta, o Zema judicializa, por que não judicializa isso? Pede mais prazo para a União, entra no STF, tem motivo jurídico para isso, a gente já se consultou com a consultoria nesse aspecto, mas eu não posso entrar, quem tem que entrar é o governador, para dizer, já foram oferecidos novos termos, são termos melhores, o credor quer oferecer termos melhores para o Estado. Por que o governo não pede a suspensão dessa data limite e a extensão do prazo da liminar para que a gente consiga ter termos melhores e não de agiotagem para o povo mineiro? Por último, então já são 3 pontos. O primeiro ponto é em relação ao plano de governo, o segundo ponto em relação às renúncias fiscais, o terceiro ponto em relação à articulação política, que me parece beirando a pequenez e a má vontade, e o último ponto que eu queria falar é em relação aos pontos de omissão no plano. A gente, de fato, secretário Valadares, não teve acesso ao plano em sua completude. Deputado experiente que o senhor sabe que essas coisas se resolvem internamente aqui na casa e a gente não precisa pontuar isso aqui. Mas o aspecto necessário é, dentro do que a gente teve acesso, existem pontos muito básicos que não têm clareza. O secretário Gustavo trouxe alguns deles mais a claro, em relação à Codemig, por exemplo. É fato que a venda da Codemig será para amortização da dívida e não para investimento, livre para investimento. Não, eu estou fazendo tudo e essa é a última. Então, esse é um fato? Esse é um fato. Isso não está no texto, secretário. Isso precisa estar no texto. É fato, secretária Luísa, que os reajustes do Fundeb estão garantidos e vocês só não mensuraram porque eles não são de conhecimento antes do ano de reajuste? Então, põe isso no texto, por favor, porque não está no texto. Então, a gente tem aspectos que nós temos conhecimento e que não estão suficientemente claros. E não dá, gente, para aprovar um negócio desses sem ter esse conhecimento. E a deputada que fala aqui não é uma deputada necessariamente contra o regime de recuperação fiscal. Nos novos possíveis termos apresentados pelo Ministério da Fazenda, eu sou uma que poderia votar. Mas não há nenhuma perspectiva visível do governo de tentar buscar esses termos. Parece que o governo Zema está gostando de ter uma postura de agiota com os servidores e com o povo de Minas Gerais, porque é um governo que judicializa tudo e uma coisa tão prática para judicializar não judicializou ainda. Então, eu deixo essas perguntas. Voltando. Plano de governo e a perspectiva escrito, recomposição anual, renúncias fiscais. Por que essa decisão de a partir de 2029? E o que vocês estão pensando para o próximo governador? O que esse homem vai prometer? Ele não vai ter dinheiro nenhum.
Qual que é a outra coisa? Articulação política omissa e beirando a pequenez. E, por último, como que a gente resolve essas omissões generalizadas no texto? Como a questão da Codemig, como a questão do Fundeb, como a questão da memória de cálculo do crescimento vegetativo da folha, que a gente não tem essa memória desse cálculo. Então, são esses pontos. Obrigada, presidente. Não, eu vou começar só com a pauta de servidores, vou passar depois ao secretário Gustavo, até por serem os demais temas fazendários. Bom, deputada Lohana, obrigada pelas perguntas. Acho que um ponto muito importante é a pergunta que você fez sobre a promessa do governador. O deputado Sargento Rodrigues me fez essa pergunta também outro dia em audiência. Eu falo com muita tranquilidade. Essa é a vontade e o desejo do governador. Naquele momento, se estou bem, a gente não tinha ainda a consolidação no âmbito do governo do Estado dos efeitos em termos de arrecadação das leis complementares 192 e 194, que alteraram, né, a arrecadação do Estado nos principais pontos de arrecadação do ICMS, e que, efetivamente, só para a gente ter uma dimensão, quando a gente compara a arrecadação do ICMS no primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, nós temos uma queda de 10%. Então, isso, considerando que o ICMS é o principal imposto estadual, é algo muito efetivo. Naquele momento não se tinha. E, independente disso, eu falo com muita tranquilidade de que e continua sendo o desejo do governador de fazer recomposição de perdas inflacionárias todos os anos. Agora, ele, o tempo todo, inclusive, nos pressiona, a mim e ao Gustavo, para buscar o espaço de pagamento deste, que, para ele e para todos nós, é um direito que o servidor tem, só que sempre com a segurança de que nós teremos como arcar. E, infelizmente, em termos de caixa, efetivamente, nós tivemos uma piora de caixa real, que pode ser ainda mais grave, a depender, né, do nosso volume de pagamento de dívidas para o ano que vem. Então, eu queria reforçar aqui que o compromisso do governador foi feito, o tempo todo foi a vontade do governador, do vice-governador, de nós, secretários, que a gente conseguisse fazer recomposição de perdas inflacionárias. Nesse ano, a gente não conseguiu reunir condições financeiras, a gente não teria caixa para fazer a recomposição de perdas inflacionárias e, por isso, infelizmente, não fizemos. Mas a nossa vontade, efetivamente, é que a gente consiga espaços fiscais cada vez melhores, inclusive, se possível for, para dar além das recomposições que já estão previstas no plano em relação aos 2 anos de 2024 e 2028. Gustavo, acho que todos os outros temas, se precisar, mas acho que são todos fazendários. Bom, com relação à pergunta da senhora das isenções fiscais, 7º Estado, na realidade, nós somos a terceira economia. Se fizermos uma proporcionalidade, em tese, teríamos que ser o terceiro Estado. O Estado é o 7º. Então, isso tem que ver com o tamanho da economia. A questão das isenções fiscais, a partir de 2029, ela tem um motivo, porque é quando começa a surtir os efeitos da reforma tributária. Então, a guerra fiscal ali não vai ocorrer. Nós teremos compensações prometidas pelo governo federal, então, ela sai dessa questão. Mas, enquanto ela está vigindo, enquanto está vigindo o modelo anterior, nós vamos continuar buscando, sim, atração de empresas, desde que não sejam prejudiciais ao Estado de Minas Gerais. Com relação à colocação da senhora do governo federal, como eu falei, eu tenho sistematicamente conversando com a Secretaria do Tesouro Nacional. Eu não vou entrar aqui no mérito político, mas, até o momento, o secretário do Tesouro Nacional tem sido excepcionalmente, todas as negociações são extremamente republicanas. Em nenhum momento, nem ele, nem o ministro Haddad colocou em nenhum momento nada impeditivo de negociação. Eu não vou entrar no mérito político, que não é a minha área, mas eu estou falando que, por parte da Secretaria de Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda, não há qualquer tipo, pelo menos eu não enxergo, nenhum tipo de retaliação em função por ser o Estado de Minas Gerais. Insisto, não vou entrar na questão política do processo. Com relação aos pontos omissos, acho que a Assembleia é isso mesmo. Ela tem que apontar aonde nós precisamos desenvolver e vamos melhorar. A gente sabe que é exatamente isso. A gente manda um plano e a gente vai buscar melhorar. A senhora está apontando alguns pontos que foram omissos. Vamos trabalhar em cima deles, esclarecer de uma forma melhor. Okay? O que ficou faltando, amiga Lohana? Por favor.
a questão da judicialização, nós estamos com um prazo apertado aqui para aprovação da adesão ao regime, porque o ministro Barroso nos deu um deadline de 20 de dezembro. Queríamos que nós não tivéssemos nem mesmo esse deadline, que a gente pudesse discutir isso com mais calma, né? Nem isso a gente não conseguiu, até porque, e nós temos que ser gratos, inclusive, ao Supremo, que mesmo diante do Estado não ter votado desde 2019 o projeto da adesão ao regime, como os outros estados fizeram, nós estamos sem ter que pagar a parcela da dívida, uma parcela considerável da dívida do Estado com a União. Então, tudo que o Estado pode fazer, juridicamente, o Estado tem feito. Vossa Excelência mesmo disse, esse Estado gosta de questionar juridicamente tudo que o incomoda. Esta questão da dívida muito nos incomoda, porque o risco, se não aderirmos ao regime, disso cair nas costas dos mineiros e dos servidores, né, por conta de 14 bilhões de reais que nós vamos ter que pagar a mais só no ano que vem, é gigantesco. Então, isso muito nos incomoda, mas nós temos que lidar com a realidade. A realidade de hoje qual é? Dia 20 de dezembro, o Estado precisa entregar ao Tesouro Nacional a adesão ao regime. E mais do que isso, eu estava falando ali fora com a imprensa. Nós estamos com esse assunto aqui na Assembleia desde 2019. Bem verdade que é adormecido, mas estava aqui desde 2019. Durante todo esse tempo, não foram poucas as vezes em que nós entramos em discussão sobre o assunto. Eu, como líder de governo, ou o deputado Raul, e os deputados de oposição, naquele tempo também, questionando o regime. Desde então, e a tribuna da Assembleia ela é livre, né? Para qualquer deputado ou qualquer deputado subir à tribuna e fazer o discurso que quiser sobre qualquer assunto. Ninguém, em nenhum tempo, desde 2019, propôs outro caminho que não o regime de recuperação. Nós nunca tolimos nós da situação, Vossa Excelência não, porque Vossa Excelência chegou agora, né, em fevereiro. Mas desde 2019, esse ano também poderia ter feito isso. Nenhum de nós fez. Eu não fiz, Vossa Excelência não fez, os demais aqui não fizeram, por uma simples razão, porque não há outro caminho, deputada Lohana. Incomoda ao Rio de Janeiro estar no regime de recuperação? É óbvio que incomoda. Incomoda ao Rio Grande do Sul estar sob a égide do regime de recuperação fiscal? Óbvio que incomoda. Incomoda Goiás? Óbvio que incomoda. É amargo? É amargo. Mas é o caminho que temos, não há outro caminho. Nós estamos com esse assunto aqui desde 2019. Ninguém. E olha que eu sou colega e fui colega, por aqui passaram mentes brilhantes, preparadíssimas. Eu tenho, inclusive, para falar, uma antiga deputada do PT, hoje prefeita de Contagem, defendeu a adesão ao regime. Ah, então tá bem. Então, desculpa, eu não vou entrar nesse assunto, mas ela defendeu. Você entrou, como é que você não vai entrar? Outros membros, inclusive do partido de Vossa Excelência, também defendeu a adesão ao regime. Essa não é uma conferência do PT. Então eu nem do PT sou, me peraí. responde, Valadares. A deputada Lohana, inclusive, fez questão de dizer que faltava a resposta das questões políticas. Nós estamos tratando aqui de política. Eu não vim aqui para incomodar ninguém. Eu estou respondendo aquilo que a deputada Lohana pediu para que fizesse. Como? Não, eu não estou pedindo nada, deputada Beatriz Cerqueira. Eu não estou pedindo nada, deputada Beatriz. Eu estou citando. Incomodou a Vossa Excelência, eu não estou vendo qual a razão, mas eu estou citando. Foi público, é público isso ou não? Foi público? Está público. Qualquer um com 3 digitadas no celular vai achar esse assunto. Eu estou só tratando que me provocaram politicamente, eu estou trazendo a resposta política. Tá certo? Gustavo, eu tenho tréplica, né, presidente? Obrigada. Gustavo, só para deixar claro, eu acho que você não entendeu minha pergunta. Eu não estou aqui dizendo... Deputada Beatriz, com toda a experiência que tem como professor, vai me explicar a pergunta de novo, então. Eu não estou aqui dizendo... Eu não estou aqui dizendo que eu estou apontando um caminho fora do regime de recuperação fiscal. Eu não disse isso hora nenhuma. O que eu estou dizendo
é que existem novos termos para o regime de recuperação fiscal que ainda não foram aprovados em lei, é verdade, mas são públicos, estão no site do Ministério da Fazenda. Posso te mandar o link agora, publicado em julho desse ano. Estão no Congresso e é motivo mais do que suficiente. É público. Mas não foi para o Congresso ainda. Não, Desculpa, não tá no beleza, Congresso. mas isso é motivo mais do que suficiente para que a gente consiga juridicamente alegar que Minas Gerais não pode ser colocada como uma faca no pescoço pela União, que, de novo, se comporta como agiota na lei de 2017, enquanto a gente tem uma possibilidade de perspectivas melhores para pagar a dívida. O outro ponto que eu queria trazer, secretário Gustavo, é que esse negócio está muito estranho. Porque, para a professora, a gente não pode colocar no texto, porque a gente não pode contar com perspectivas futuras que a gente não sabe ainda o que é. Mas vocês estão contando no texto com a reforma tributária que não foi aprovada ainda. E a reforma tributária está com mais de 500 emendas no Senado Federal. A gente nem sabe que bicho maluco que vai sair desse texto final. A gente nem sabe. Então, secretário, aí o negócio fica muito complicado, porque a gente não pode colocar a perspectiva dos professores, porque isso é futuro, vai ter um valor todo ano. A gente não pode contar com as perspectivas novas do regime de recuperação fiscal, Gustavo Valadares, porque isso é uma perspectiva que ainda nem foi aprovada no Congresso ainda. Mas a gente pode contar com a reforma tributária que não foi aprovada no Congresso ainda, que tem mais de 400 emendas, 500 emendas, e que a gente nem sabe o que vai ser. Então fica uma situação, presidente Zé Guilherme, que não tem como. A gente percebe uma elasticidade no discurso que é assim: aquilo que me favorece vale texto não aprovado no Congresso ainda. Aquilo que não me interessa não vale texto aprovado no Congresso ainda. Espera aí, secretário, não tem como vocês estarem contando com a reforma tributária. O senhor sabe dizer como vai ficar a reforma tributária? Tem certeza que não. Eu acredito que nem o Rodrigo Pacheco sabe, nem o Arthur Lira sabe. Se o senhor disser que sabe, eu vou achar que o senhor tem informações muito privilegiadas. Vou querer até saber quem que é esse povo para me dar informação também. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esse é um negócio muito estranho. Outra coisa, vocês estão contando com o recurso do Fundo de Erradicação à Miséria. O que vai acontecer, Gustavo? Vocês vão chegar aqui nos deputados em 2026 e vão falar assim: deputados, têm que aprovar o Fundo de Erradicação à Miséria. Sabe por quê? Porque foi aprovado o regime de recuperação fiscal contando com esse dinheiro, então vocês têm que aprovar, porque senão a gente vai descumprir meta do plano de recuperação fiscal. Isso é uma forma até de coação da Assembleia. Vocês não podem colocar no texto uma perspectiva orçamentária que a Assembleia se negou a dar para vocês. A gente se negou a deixar que a cobrança do FEM durasse tantos anos igual vocês queriam. A gente limitou para esse mandato. E a gente limitou por um motivo. Então, esse é mais um problema sério no texto. Então, Gustavo Valadares, eu gostaria de entender por que vocês contam com textos não aprovados no Congresso para sustentar o valor que o Estado diz que vai conseguir ter ao final de 9 anos e por que vocês não podem contar com textos ainda não aprovados no Congresso para que a gente tenha uma saída melhor. Eu não estou propondo um caminho fora do regime de recuperação fiscal. Não estou aqui dizendo que tem outro caminho, pode até ter. A minha criatividade jurídica ainda não me deu essa perspectiva. O que eu estou dizendo é, dentro do regime existe a perspectiva de caminhos melhores, mais suaves. O credor pode nos oferecer condições melhores e, como isso não está aprovado ainda, é motivo para a gente discutir juridicamente. Por que a gente não pensa sobre isso? As mudanças propostas pelo governo federal ainda não foram encaminhadas ao Congresso Nacional. Não há um projeto de lei no Congresso Nacional, nem protocolado tratando do assunto. Houve, sim, um anúncio de questões que, mesmo depois da nossa adesão ao regime, poderão ser incorporadas no mesmo tempo pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo Estado de Minas Gerais, assim como pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro e por Goiás. Até porque o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir ao regime, lá em 2000 e... Gustavo estava lá. 17. De lá para cá, foram várias as mudanças que trouxeram maior conforto aos estados na questão do regime de recuperação. O Rio de Janeiro foi contemplado em todas elas. Em todas elas. Todas as mudanças que ocorreram, teve uma lei, era uma lei complementar, inicial, depois mudamos para uma outra. São duas leis complementares. A segunda muito mais tranquila que a primeira, não é isso? O Rio de Janeiro já havia aderido ao regime à época da primeira e veio se adequando à medida que as questões foram sendo aprovadas no Congresso Nacional. E assim será por nós. Quem de nós não vai querer absorver medidas
mais confortável. Não é verdade, nós nunca falamos isso. Ninguém nunca falou isso aqui. Nós, obviamente, como é que chama? Vamos absorver todas as situações que tragam maior conforto ao longo da tramitação do regime. Até porque, eu acho que o secretário Gustavo já falou, e o secretário Luiz também, o regime não é um plano pronto e definido. Ele é construído, discutido e debatido dia a dia, mesmo depois da sua adesão. Mesmo depois da sua adesão. Os estados que estão endividados com o governo federal constantemente conversam e debatem este assunto e dialogam com o Tesouro Nacional, e assim permanecerão, mesmo depois da nossa adesão ao regime. Isto não é um plano inflexível, não é. Presidente, só para concluir, obviamente não é um plano inflexível nem um plano fechado, ainda mais considerando que os senhores estão contando com valores que não foram aprovados ainda no Congresso, que a gente não sabe como ficará. Isso já é motivo para que a gente não aprove. Isso é muito sério. Vocês estão fazendo conta com dinheiro que a gente não tem, com lei que não está aprovada, ignorando lei que está aprovada e que a gente tem, como a do Fundeb. Isso é muito sério. Deputada Mas eu já Lohana, extrapolei minhas falas de réplicas e tudo mais. Tá bem. Eu queria pontuar isso, Gustavo, porque vocês estão querendo apresentar um plano para a Assembleia para ser aprovado a fórceps. Não tem explicação essas coisas. Vocês colocaram uma tabela aqui que conta com 10 bilhões de reais, que não tem como vocês contarem com isso. A reforma tributária não foi aprovada. Deputada Lohana, há algum setor no governo federal, pode haver igual, mas mais sério e técnico que o Tesouro Nacional? Eu respeito. O Tesouro Nacional é composto na sua integralidade por técnicos. Entra ministro da Fazenda, sai ministro da Fazenda, o Tesouro está lá. Entra governo, sai governo, a turma do Tesouro está lá. Por uma simples razão. Porque ali não pode haver intervenção política. Quem acatou e está acatando estas possibilidades de chegada de novas receitas, de despesas, de diminuição de despesas, foi o Tesouro Nacional. Não foi o Gustavo Valadares, não foi o Gustavo Barbosa, não foi a secretária Luísa Barreto, não fomos só a proposição nossa que fez a coisa num passo de mágica, no estalar de dedo, se resolver. O Tesouro Nacional se debruça sobre o assunto e a situação fiscal de Minas para com a União há anos. E ele está acatando tudo isso que Vossa Excelência está questionando. O Tesouro Nacional. Bom, Vocês pagam logo, né, Gustavo? Vamos só pontuar uma coisa aqui, Gustavo, que tem, inclusive, inverdades e questões que não estão claras no texto e que a gente pode achar, igual eu falei ontem no WhatsApp, se a gente tiver de boa fé, a gente fala que é engano, se a gente tiver de má fé, a gente fala que é mentira. Como a questão das emendas, existem muitas questões, como a questão da isenção para a Localiza esse ano, mesmo com a gente já na prática, estando no regime de recuperação fiscal que a gente não poderia ter concedido. Então, o Tesouro Nacional, muito provavelmente, só não está atento à imprensa ao que está acontecendo em Minas Gerais. E aí isso é política. Eu tenho proposto que a gente faça uma solução que caminhe pela política. Como não tem como, que o Tesouro Nacional tenha as informações dos problemas pela política também, você pode ter certeza que o nosso líder vai levar essas informações. Obrigada. Obrigado, deputada Lohana.